Joel, capítulo de número 1, versículo de número 12 ao versículo de número 14. Você conseguiu cumprimentar alguém aí? Conseguiu falar com a pessoa que está ao seu lado? O salmista Davi disse: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. O texto nos diz: a vide se secou e a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira e todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, e gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Verso 14: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai, vós anciões, e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor, e clamai ao Senhor, e clamai ao Senhor. Curve a sua cabeça por um período de tempo. Deus, eu me coloco mais uma vez debaixo de tuas poderosas mãos. Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas tu ainda continua sendo o oleiro e eu continuo sendo vaso, Pai. Me usa, Senhor, para a glória do teu nome e para a exaltação, Senhor, do teu nome, Deus. Ministra, Pai, aos nossos corações, Senhor, uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra direcionada, Senhor. Como diz o nosso profeta Moisés, Senhor amado, gira uma chave na noite desse dia, ó Pai. Faça-nos esquecer, Senhor amado, dos problemas que ficaram em casa, ó Deus. Faça-nos esquecer, Senhor amado, dentro deste ambiente de glória, as minhas necessidades, ó Pai, as minhas faltas, Senhor amado, ó Deus, o cumprimento de uma promessa que ainda não veio, Senhor. Faça-me esquecer as horas e os segundos e os minutos do relógio, para que eu possa estar na tua casa, igual o desejo de Davi, que uma vez olhou para o templo e disse: quem dera que eu pudesse estar todos os dias da minha vida, porque mais vale um dia, Senhor, em teus átrios do que 1000 fora deles, Senhor. Aviva-nos, Senhor amado, como no tempo de Joel, e toca aos nossos corações na noite desse dia, que não venhamos olhar para um lado e nem para o outro, que não venhamos olhar os erros, Senhor, gramaticais, de louvores ou de palavra, que não venhamos olhar para a adoração de um ao outro, mas que venhamos prestar o nosso culto de adoração e louvor a Ti. Fala conosco, Deus. Fica conosco, Pai, e acenda-nos mais uma vez. É o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Tome seu assento, você que pode, aplaudindo Jesus. Glória a Deus. Pouco se sabe a respeito da vida desse profeta. O seu livro é um dos livros de poucas informações, mas com
uma profecia revelada e poderosa. Alguns acreditam que o profeta Joel foi um dos profetas que antecederam o cativeiro babilônico, por causa da profecia acerca daquelas coisas que iriam acontecer. Outros afirmam que o profeta Joel foi alguém que passou pós o cativeiro babilônico, pois havia uma promessa no seu livro em que a sua nação jamais passaria envergonhada por mão de inimigo qualquer. Independente de qual foi o período ou o tempo que Joel estava vivendo, Joel tinha uma palavra da parte de Deus para o seu povo. O povo do profeta nesse dia estava vivendo, estava vivendo uma das melhores fases de sua vida. A nação de Judá, o povo do sul de Israel, estava vivendo a melhor fase de sua vida. A Bíblia diz que eles tinham fartura de alimento, pois o povo, num período de grande necessidade, pediu para que Deus abençoasse a sua terra. E após abençoar a terra em que eles plantavam, eles colhiam muito mais do que eles tinham plantado. Então o povo não tem falta, porque a parte agrícola do povo está muito bem sucedida. O povo pede a Deus uma quantidade significativa de gados, pois tendo gado, assim eles poderiam alimentar todo o seu povo sem que houvesse falta, necessidade, ou sem que alguém passasse necessidade naquele período. Deus abençoou o ventre dos animais para que os animais pudessem gerar muito mais do que eles podiam. O povo não tem falta de praticamente nada. Até o período em que não chovia, o povo clamava a Deus. E Deus, por sua infinita misericórdia, concedia água. E a Bíblia diz que a chuva vinha até mesmo fora do seu tempo, por causa do povo de Deus. Então nós estamos falando de um povo que está bem na parte agrícola, um povo que tem gados, tem animais arruda, à vontade. Estamos falando de um povo que não tem necessidade de água, não tem sede, porque quando tinha sede, Deus enviava as águas no tempo em que o povo pedia. O povo também vai pedir a Deus um período de paz, pois desde quando foi levado e assolado pela mão dos egípcios, o povo nunca mais teve um período de paz. Entrou o período de juízes, teve guerra. Entrou o período de reis, teve guerra. Entrou tantos e tantos períodos que o povo vivia uma vida de que uma hora estava sendo assolada por uma nação inimiga, outra hora estava vivendo um cativeiro dentro de um povo pagão. Uma hora o povo era assolado, e Neemias, a testemunha diz, porque ele dizia que havia um período em que entravam salteadores e roubavam tudo aquilo que o povo tinha, a ponto de entrar dentro do templo e levarem até os utensílios da casa do Senhor. O povo está tão assolado, está tão machucado, que vai pedir a Deus um tempo de paz. E paz, vem para o que eu vou te dizer: Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele concede aquilo que o seu povo pede. O povo pediu pastagem, Deus deu pastagem com fartura. O povo pediu a Deus gado, Deus deu gado com fartura. O povo pediu a Deus uma terra fértil, e Deus concedeu uma terra fértil. O povo pediu Deus chuva, e Deus concedeu a chuva a tempo e fora de tempo. O povo pediu a Deus proteção, um período de paz, e Deus concedeu um período de paz. Então nós estamos falando de uma nação que não tem sede, uma geração que não tem fome, uma geração que tem paz, uma oração que quando pede a Deus, Deus faz. Então nós estamos falando de um povo que tudo que eles querem, eles têm. E aí o tempo vai passando, e Deus vai ficando meio insatisfeito com o posicionamento do seu povo. A profecia que vem para o coração do profeta Joel é que o povo estava vivendo a melhor fase da sua vida, e o problema aqui não é viver a melhor fase da sua vida. Pastor, é pecado eu viver uma vida boa e abundante? Sim ou não?
É pecado eu viver uma vida bastarda, cheia das bênçãos de Deus, sim ou não? É pecado eu alcançar riquezas e bens e materiais do bom e do melhor? Não. O problema não é aquilo que eu tenho, o problema é que quando aquilo que eu tenho, eu paro de ser dependente, porque tudo aquilo que eu quero, eu tenho. E antes de Deus conceder tudo que o povo tinha, se não me falha a memória, Deuteronômio, a partir do capítulo 27 em diante, Deus olhou para o povo, e na medida que Deus abençoava o povo, Ele disse para o povo: eu quero de vocês uma única coisa. Qual era essa única coisa que Deus pediu? Eu quero que quando vocês colherem, ou quando vocês forem plantar, antes de levar para vossas casas, antes de desfrutar de tudo aquilo que eu dei, eu quero que vocês façam um culto pela manhã na viração do dia e à tarde pela viração da noite. Tudo que o povo queria, Deus dava, e uma única coisa que Deus quis era um povo que vivesse adorando a Deus em constância. Só que a Bíblia vai dizer que vai passar-se o tempo, e por causa de tudo aquilo que Deus havia feito na vida do povo, o povo não sente mais a vontade de cultuar a Deus. Eram apenas 2 cultos. Deus não havia determinado uma hora, uma regra de quando seria o período de tempo de uma adoração. A única coisa que Ele queria é que você fosse ao templo, levasse a sua oferta com cereal, com vinho, com azeite, para que assim fizesse um momento de adoração a Deus. Era a única coisa que Ele pedia. E a única coisa que Deus pedia, o povo não poderia atendê-lo. Por quê? Porque já estava satisfeito com tudo que Deus tinha dado. Vamos contextualizar para a gente. Ai, Jesus, eu peço a Deus um carro. Aí Deus é maravilhoso, Ele é Pai, Ele é bondoso, Ele me concede um carro. Oh, glória a Deus. Eu peço a Deus uma casa, seja ela alugada ou não, seja uma casa boa, Deus me dá, glória a Deus. Eu peço a Deus uma moto, Deus vem e me abençoa com uma moto. Eu peço a Deus um trabalho, Deus vem e me abençoa com um trabalho. Tudo que eu peço a Deus, Ele me dá. E a única coisa que Ele quer de nós não conseguimos entregar para Ele. Essa era a situação do povo. O problema não era o que eles tinham. O problema é que de tudo aquilo que eles tinham, eles colocaram aquilo no lugar de sua prioridade. A sua prioridade, antes de ter todas essas coisas, era a presença de Deus. E deixa eu abrir um parênteses nessa introdução para aplicar algo para a sua vida. É por isso que nem todo crente vai conquistar uma casa própria. É por isso que nem todo crente vai ter o trabalho dos seus sonhos. É por isso que nem todo crente vai ter o sonho que deseja, porque Deus sabe aonde vai o teu coração e o que você pode ser usado para trocar o lugar da prioridade. Então, antes que as coisas te tirem do centro da vontade de Deus, Deus vai tirar algumas coisas só para você permanecer no centro da vontade de Deus. E aí Deus não aguenta, porque o povo pediu tudo, e a única coisa que Deus pediu, o povo não pôde atender. E eu não estou falando de um período de um dia, uma semana ou um mês. Alguns afirmam que o povo havia parado de adorar a Deus há 20 anos. Outros afirmam 30, alguns afirmam 40. Independente de qual fosse o dia, se eu não adorar a Deus pelo menos um dia, eu não posso deixar virar um dia sem que eu adore a Deus. Porque ainda que eu acordei hoje na mesma casa, no mesmo trabalho, com a mesma vida, na mesma igreja, mesmo assim já é um motivo de adorar a Deus, porque você está vivo, você acordou mais um dia, você está aqui de pé adorando a Deus. Muitos não acordaram hoje, muitos estão atrás do presídio, outros estão no leito do hospital, mas olha onde a gente está, irmão, olha onde a gente está. Não há lugar melhor do que esse, não há lugar melhor do que esse.
tempo sem falar nada. Sabe por quê? Porque ele queria ver se o povo iria se tocar, o povo iria voltar, o povo iria fazer o que eles cumpriram a Deus. O problema, Jesus, o problema não é eu deixar de cumprir um voto, o problema é eu não cumprir mais ele. Pastor, eu comecei um propósito com Deus, um projeto com Deus, deu errado, e aí eu parei. Deus perdoa se você voltar e cumprir. A única coisa que Deus queria do povo era adoração, mas o povo trocou a Deus por tudo aquilo que Deus deu. E detalhe, o povo trocou por aquilo mesmo que eles pediram a Deus. Geralmente a gente diz assim: Senhor, se o Senhor me der, eu vou te honrar, eu vou te abençoar, eu vou fazer isso pelo teu reino, eu vou fazer isso pela obra. Quando Deus te dá, a gente some. A gente, com a gíria carioca, mete o pé, rala, a gente vaza. Por quê? Porque Deus já me deu. Então se Deus me deu, não há mais necessidade de eu ador, não há necessidade mais de eu buscar. É por isso que as bênçãos são limitadas para algumas pessoas, porque Deus sabe que você só vai com Ele até aqui, você só vai com Deus até um carro, até uma moto, até uma casa. Mas para outros Deus sabe que a casa não vai tirar prioridade, o carro não vai tirar prioridade, riqueza não vai tirar prioridade, porque a minha prioridade continua sendo Deus. Se Ele é Deus, se Ele é minha prioridade, meu irmão, as demais coisas, essas coisas serão acrescentadas sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. Você não está dando glória, até o pedestal deu glória. Oh, Jesus. E aí Deus chega até Joel, vê como o povo está indo de mal a pior, bem esteticamente, bem financeiramente, bem materialmente, mas espiritualmente estava indo de mal a pior. Deus precisa intervir. Deus precisa fazer alguma coisa para colocar a casa no seu devido lugar. E o que Deus vai fazer? A primeira coisa que Deus vai fazer é levantar alguém no meio do povo. Porque sempre que Deus quiser fazer algo extraordinário, algo grande, algo tremendo, Ele nunca vai precisar de quantidade, Ele nunca vai precisar de muitos, Ele precisa de apenas um posicionado. Ele precisa de apenas um. Então, pô, se Deus precisa de apenas um posicionado, por que é que, Senhor, se tivesse mais alguém, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me orientar, o pastor não vem mais em casa orar, o pastor não fez mais isso? Deus está dizendo: eu precisei de um homem para abalar a estrutura de uma nação. Se para abalar a estrutura de uma nação, os caras, ele precisou de apenas um homem. Quantos Deus precisa usar na nossa casa para mover o nosso lar? Quantos Deus precisa mover na minha casa, levantar na minha casa para transformar meu casamento? Quantos Deus precisa levantar naquele trabalho, naquela empresa, na rua onde você mora, para fazer um milagre? Ele só precisa de um. Querido, como eu queria que você pegasse essa palavra no seu íntimo e dissesse: eis-me aqui, Senhor. É uma declaração perigosa, mas quem tem coragem diz: Senhor, eu posso estar sozinho, eu sei que eu não tenho muitos amigos, não tenho muitas amizades, mas eu tenho o Senhor, e com o Senhor eu posso mudar a estrutura de um lugar, eu posso mudar a estrutura de um ambiente, eu posso mudar o cenário da minha casa, eu posso profetizar e o quadro da minha história voltar ao seu devido lugar. Deus chama Joel e manda Joel apregoar para o povo as palavras de descontentação do nosso Deus. O que Joel vai fazer? Ele vai profetizar. O Senhor mandou, eu disse: eis-me aqui. Então eu vou entregar o que o Senhor falou. Ele entrega. É uma coisa que eu acho muito linda em Deus, é que antes de Deus fazer qualquer coisa, grava isso aqui. Se tu não gravar nada na pregação, grava pelo menos isso. Grava pelo menos isso. É que antes de Deus fazer qualquer coisa para ele, antes de ele fazer qualquer coisa, ele sempre vai me avisar primeiro. Então não adianta dizer: pastor, não sei por que eu estou vivendo isso. Você sabe sim. Pastor, não sei porque de repente mudou, de repente aconteceu. Não, você sabe sim. Você
sabe o que fez, sabe onde parou, sabe onde desistiu, sabe o que não cumpriu, sabe o que não fez. Então você sabe. Antes de... gostei. Como é que é, Breno? Só ninguém enxergar. Jesus está sozinho não. Você só não quer enxergar. Deus alerta o povo. E o povo o que faz? Finge que não está. Finge que não está. É o mal da nossa geração. Deus está falando e a gente está fingindo que não está ouvindo. E aí Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala. E o povo Aí Deus disse, Joel, avisa ao povo que eu vou mandar apenas 4 pragas. Essas 4 pragas aqui que eu estou enviando é para um tratamento. E o povo se finge que não está escutando. Aí o capítulo de número 1, versículo, se não me falha a memória, de número 4, vai dizer que Deus envia 4 pragas. Que pragas são essas? Ele diz: o que picou da largata, a primeira, comeu o gafanhoto, que é o segundo. E o que picou do gafanhoto comeu a locusta, esse é o terceiro. E do que picou da locusta comeu o pulgão. Isso tudo aqui é um gafanhoto, de diferentes tamanhos e de diferentes funcionalidades. O primeiro que ele fala é o largato, porque o primeiro tratamento de Deus foi acabando com a folhagem, com aquilo que tinha de verde. O lagarto gosta de comer folha, gosta de comer capim, gosta de comer mato, gosta de comer fruta. Então a primeira coisa que Deus fez foi tocar no verde. Então quando o povo acorda no dia seguinte, sai do seu jardim, sai na sua fazenda, quando eles olham ao redor, ele vê que não tem galho, ele vê que não tem folha, eles veem que não tem pastagem, eles veem que não tem fruto. Imagine um dia você vê um jardim todo verde, e no dia seguinte que você acorda, não tem mais verde nenhum. Deus enviou uma praga, enviou as largatas para comer todo o verde que tinha, toda a fruta que tinha. Porque a maior fonte econômica daquele povo era o que, gente? Eram as plantações, era a agricultura. Só que o povo vê aquilo ali e finge que não está. Aí Deus diz: Joel, vou enviar a segunda praga. A segunda praga que o Senhor envia é o gafanhoto. O povo vai e dorme mais uma vez. E esse gafanhoto vem. E esse tipo de gafanhoto aqui, ele come todos os galhos da árvore. São uma madeira mais fina, fácil de ser comida, então ele come os gravetos, come os galhos. Quando o povo acorda no dia seguinte, já não tem pasto, já não tem folhagem, já não tem fruto, já não tem galho, tem apenas um tronco. Aí você pensa, o povo vai acreditar. Só que mesmo assim, o povo não acredita. Finge que não está vendo, tem tronco, então vai crescer de novo o galho, vai crescer de novo a folhagem, vai vir de novo o fruto. E o povo volta a dormir. E quando o povo volta a dormir, Deus manda a terceira praga. A terceira praga é chamada de locusta, um tipo de gafanhoto maior. E esse tipo de gafanhoto aqui, eu fui pesquisar, ele consegue roer os troncos das árvores. Um gafanhoto que chega aproximadamente a 10 centímetros. Aí o povo vai dormir, quando eles acordam, cadê o tronco da árvore? Espera aí, gente. A folha aí, tudo bem. Os galhos irem, tudo bem. Pô, mas não tem tronco. Era motivo para crer, sim ou não? Era motivo para acreditar que Deus estava falando na boca do profeta, sim ou não? Só que se eu te contar uma verdade, você acredita? O povo não acreditou. É demais, gente. Aí Deus envia a última, chamada pulgão. Um tipo de gafanhoto que se come pelas raízes que ficaram da árvore, ou de qualquer tipo de plantação que tenha raiz, ele come pela raiz. O povo acorda no dia seguinte, não tem galho, não tem tronco, não tem pastagem, não tem folha, não tem fruto e não tem raiz. Percebeu que a situação foi indo de mal a pior, e mesmo assim o povo não acreditou. Por quê?
é um normal. O problema é que a gente está pegando o sobrenatural, o espiritual, e está naturalizando ele, dizendo que é algo normal. Acontece. Um casamento está ficando por um fio, é uma fase. A família está indo de mal a pior, é uma fase, pastor, é normal, todo mundo passa por isso. Uma briga todos os dias é normal, acontece, toda a família tem isso. Eu não estou com vontade de cantar, de pregar, de orar, de buscar a Deus, de não ir mais para a igreja. É normal? Não é normal. A palavra de Deus para muita gente aqui hoje é essa: fique atento aos sinais. Deus está mudando o cenário só para trazer você de novo para perto, mas você está fingindo que não está ouvindo, está fingindo que não está vendo. Não vai, oh meu Deus do céu, não vai ter que ficar que nem o povo. Será que Deus vai ter que começar a tirar as coisas gradativamente para que você entenda que Ele está querendo que você volte ao lugar do compromisso, ao lugar do seu relacionamento, ao lugar da sua intimidade? Se for preciso Deus tirar, Ele tira. Se for preciso Deus tocar, Ele toca. Se for preciso Ele maltratar, Ele vai maltratar. Mas Ele não vai deixar você trocar Ele por algumas coisas, por alguns lugares e por algumas pessoas também. O povo vê tudo aquilo que está acontecendo e eles não conseguem acreditar. E aí Deus olha para o profeta e diz assim: profeta, eles não estão acreditando. Então reúne todo o povo. Reúne o povo, reúne os sacerdotes, reúne os anciões e reúna os ministros do meu altar, porque eu tenho uma palavra para liberar para eles. Joel convoca todo o povo, porque ele é profeta e o povo quer ouvir, porque talvez o profeta tenha uma palavra boa, uma palavra de Deus, uma palavra que vai me confortar, ficar tranquilo, vai nascer de novo, vai crescer de novo, vai frutificar de novo, porque a gente só quer ouvir bênção, mas não quer ouvir a correção. E se ouve a correção, não é Deus, conhece a minha vida, sabe quem eu sou, sabe como eu vivo e não sei o que, e daqui a pouco se desvia. Mas independente de qual fosse o posicionamento do povo, Deus tinha uma palavra sobre a vida daquela nação, porque Deus não deixa se perder quem Ele escolheu. Deus não deixa se perder quem Ele escolheu. Joel reúne o povo, e aí Deus vai liberar uma palavra sobre eles. Além de mostrar tudo que Ele tinha feito, Ele vai exortar o povo para que o povo volte a ouvir Ele mais uma vez. E aí vem a segunda profecia, a segunda profecia de Joel, de Deus para Joel, transmitir para o povo que ali estava reunido. Agora é uma profecia de exortação, porque depois que tudo isso acontece, o povo se reúne até Joel e vai reclamar com Joel porque que as coisas estão difíceis, porque que tudo isso está acontecendo, que Deus é mau, que Deus é horrível, que Deus é isso e que Deus é aquilo. Aí Joel diz assim: Deus tem uma palavra. E Joel não libera de uma vez só, ele libera a palavra por categoria. Ele olha primeiro para os anciões, para os homens mais velhos daquela época, e diz para os anciões daquele lugar: anciões, apregoai aos vossos jovens, e essa geração recente, e diga para eles se isso aconteceu alguma vez no tempo de vocês ou no tempo de vossos pais. Os anciões vão ficar calados, porque nada disso aconteceu antes. E os anciões sabiam que aquilo que era ruim só acontecia no meio do povo, quando o povo se afastava de Deus. Então, quando eles entenderam que era Deus que estava falando, e que tudo aquilo que aconteceu foi porque eles se afastaram de Deus, os anciões baixam a cabeça. E por que ele começa falando com os anciões? Porque os anciões representavam a geração que tinha uma experiência. Deus estava dizendo: avisa os mais jovens, avisa essa geração que eles estão trocando experiências comigo por aquilo que eu posso dar, por aquilo que eu posso fazer. Querido, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus é muito mais do que aquilo que você quer. Não limite Deus a um bem material, a um bem financeiro, a algum tipo de coisa que você quer. Deus
não quer que você tenha apenas uma vida abastada, abençoada e frutífera. Deus quer uma geração de experiência com Ele. Está faltando isso nos nossos dias. Deus precisa de uma geração de experiência. E sabe por que Ele chamou a atenção dos anciãos? Porque quando o povo falhava lá atrás, eles se arrependiam. Então, teoricamente, Ele estava falando para os anciãos: vocês sabem o que podem fazer, mas não fazem. Os anciões se calam, aí Ele libera a outra profecia para o outro grupo. Ele vai olhar agora para os sacerdotes e vai dizer: e vós, sacerdotes, gemei e humilhai-vos, sacerdotes. Porque a situação do povo só estava da maneira que estava por causa dos sacerdotes também. Por quê, pastor? Quem é o responsável de tratar e cuidar da espiritualidade do povo? Quem era o responsável de cobrar o povo, de trazer as suas ofertas, trazer os seus dízimos, trazerem os seus animais para o sacrifício, para que eles decolassem, cortassem todo aquele sacrifício, queimassem no altar? Quando a fumaça subisse, eles oravam, eles gemiam, eles choravam, para que Deus perdoasse o pecado de toda a sua nação. Quem era o encarregado disso? Eram os sacerdotes. Aí ele olha para os sacerdotes e diz: sacerdotes, humilhai-vos, gemei, sacerdotes. Ele estava dizendo: vocês estão vendo que o povo está indo de mal a pior e vocês não estão fazendo nada. A minha oração é essa: que Deus levante uma geração que se preocupe. Se preocupe com o seu próximo, se preocupe com a sua liderança, se preocupe com sua igreja, se preocupe com a sua família, se preocupe com o seu casamento e se preocupe com os seus filhos. Uma geração de sacerdotes que olha como está a casa e diz: eu não posso aceitar que essas coisas estejam acontecendo, então está na hora de reagir, está na hora de tomar uma atitude. Aí eu me lembro de Abacuque. Todo mundo diz que a oração que ele faz no capítulo de número 3 foi Deus que mandou ele orar aquelas palavras. Não foi não, foi ele que viu como o povo estava, foi ele que ouviu o que Deus ia fazer com o povo. Então, antes que Deus fizesse qualquer coisa com aquele povo, ele decide fazer uma oração, e a oração dele é: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Querido, tem horas que a situação está mudando, o cenário está apertando, e se você está vendo que está esquisito, está na hora de você se atentar, está na hora de você ouvir. Tem muita gente que está passando o que não era para estar passando e não está entendendo que é Deus que está querendo você perto, está querendo você de volta à sua atividade, de volta ao seu ministério, de volta à sua vocação. Pastor, que Deus é esse que permite o mal acontecer só para me trazer para perto? Porque é uma das formas de Deus tratar. Quer ver? Quando ele chama Jeremias, Jeremias é alguém que profetiza antes do cativeiro. Ele diz: o meu povo é que nem essa visão que eu estou te dando no capítulo 24. Qual? É um cesto de figos. São quantos, Senhor? São dois. Um está bom e outro está ruim. É assim que está meu povo, meu filho. Está dividido, uma parte está boa, outra parte está ruim. Senhor, o que tu vai fazer? Ele chega no versículo 5 e diz assim: eu vou pegar esses filhos e vou conduzir eles para dentro da terra dos caldeus. Quem é a terra dos caldeus? A própria Babilônia. Ele pega o povo judeu e diz: eu vou colocá-los dentro da Babilônia. E aí Jeremias pergunta: por que, Senhor? No final do versículo ele termina dizendo: para o seu próprio bem. Peraí, Deus acabou de dizer que vai colocar eles dentro de um cativeiro. Onde tem coisa boa dentro de um cativeiro? Cativeiro vai falar de morte. Ezequiel perdeu a sua esposa por causa de um cativeiro. Cativeiro vai falar de destruição. Foi isso que aconteceu com Jerusalém, depois que eles invadiram e os muros foram destruídos. Cativeiro vai falar de perdas. Cativeiro vai falar de separação de família. Lembra quando a Síria assolou a nação israelita e aquele general conhecido como Naamã levou uma menina para ser uma escrava?
tem coisa boa em cativeiro, se cativeiro só fala de coisa ruim. É porque existem cenários que eu estou atribuindo ao diabo, e é uma coisa que Deus está fazendo para tratar a minha vida e tratar a tua vida. Deus está levando para o seu próprio bem, aquilo que eu estou pensando que vai acabar como ruína, aquilo que eu estou pensando que vai acabar como vergonha, aquilo que eu estou pensando que vai acabar como destruição. Deus está dizendo: calma, meu filho, descansa, relaxa, é para o teu próprio bem, sou eu que estou no controle. Dois disseram amém. Vou repetir de novo. Ele está dizendo: eu estou no controle. Tem algumas coisas que você não está entendendo, mas é Deus que está trabalhando, é Deus que está levando. Pastor, igual a prova de que eu não vou ser envergonhado, não vou ser destruído. Deus falou para Jeremias: quem vai estar levando eles sou eu. E se é Ele quem está levando, Ele cuida, Ele guarda, Ele protege, Ele livra, Ele sustenta e Ele tira de novo quando o figo estiver bom, estiver tratado, estiver curado e estiver de pé também. Ele olha para os sacerdotes e diz: humilhai-vos. Capítulo 1 ainda, versículo de número 13. Ele vai chamar agora os ministros do altar. Percebeu que ele está começando com as classes batentes? Porque o povo é reflexo dos seus líderes. Ele começa primeiro com os seus líderes, anciões, sacerdotes, e depois a palavra é para os ministros do altar. Porque Deus quer tratar com eles. E para Deus renovar toda a plantação, todo o gado, tudo que a gente fazer, primeiro Ele tinha que tratar o espiritual daquelas pessoas. Ele olha para o ministro dos altares e diz assim: ministro do altar, vestivos de pano de saco durante toda a noite. Quem são os ministros do altar? Eram os adoradores, eram os músicos, eram aqueles moços que cuidavam dos profetas e dos sacerdotes, aqueles que preparavam o ambiente. Esses eram os ministros do altar. E por que Deus está mandando eles se vestir de pano de saco e a noite toda? Porque geralmente eram os ministros que se encarregavam da oração, se encarregavam do louvor e se encarregavam de trazer a presença. E por que o pano de saco? Porque o pano de saco, durante o dia, com o corpo quente, suado, você consegue trabalhar, você consegue fazer um monte de coisa. Mas durante a noite, quando o suor passa, o frio chega, e você tenta dormir, você tenta descansar, você não consegue, porque ele começa a pinicar, ele começa a incomodar. Era Deus dizendo: sabe como eu vou tratar esse povo de novo? Como eu vou tratar com eles mais uma vez? Quando eles voltarem a me buscar, cancelar todas as atividades que eles têm e passar a noite chorando, orando, clamando e buscando pela minha presença. Ele estava falando de um momento com Deus a noite toda. Querido, às vezes para cultuar a Deus 2 horas, passa 15 minutos, o diabo da 9 já toca no relógio, você diz: não vai acabar, não vai terminar. Para que tanto louvor? Para que tanta oração? O povo está tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que Deus está falando e eles não estão entendendo. Mas graças a Deus que Deus está falando conosco aqui, e nós estamos abrindo o nosso coração, aguçando os nossos ouvidos. Tem gente que está mal, tem gente que está ruim, tem gente que não sente mais nada quando ora, não sente mais nada quando prega. Prega porque já tem técnica, canta porque já tem uma voz, toca porque já sabe manusear o instrumento. Mas Deus quer mais do que uma boa oratória, Deus quer mais do que uma boa oração, Deus quer mais do que um bom tocar. Ele quer uma entrega. Passem a noite, ministro do altar, gemendo, chorando, humilhando, para que assim tenha esperança para Israel. Não há de nós, não há de muito mal. Se você prepara quando é chamado, só jejua quando... E isso quando é chamado com antecedência. Ai, Jesus. Porque quando chega no dia, que isso, pastor?
Que isso, profeta? Assim não dá. Tem que avisar antes. Por que tem que avisar antes? Porque ele não jejuou durante o mês todo. Ela não orou durante o mês todo. Não fez propósito nenhum. Aí está com medo de subir no altar, passar vergonha. O diabo se manifestar. Alguém necessitar de uma oração. Deus viu que o povo estava desse jeitinho e disse assim: não dá para ficar assim. Se quer as minhas bênçãos, se quer aquilo que eu posso fazer, primeiro tem que se reposicionar. Tem que voltar ao lugar da origem. Tem que voltar a me buscar. Porque eu não quero uma adoração que venha só dos lábios. Eu quero uma adoração verdadeira, genuína, cheia de presença e cheia de graça. E aí ele reúne o povo. O povo está lá. Isso aí. Fala, Deus. Por quê? Porque está falando só com os anciões, está falando com os sacerdotes, falando com o ministro do altar. Não, é para o altar, a mensagem é para o altar, é para os líderes. Aí ele diz: agora é vocês, congregação. Agora é vocês, povo. O Senhor manda dizer para vocês: congregai na casa do Senhor. O que é congregar? Deus não estava falando para eles irem para uma igreja. Deus estava falando para eles entrar no culto, porque a igreja todo mundo tem, mas nem todo mundo vai. A igreja todo mundo tem, mas nem todo mundo vai. Quer as bênçãos do Senhor? Deus estava dizendo para o povo: vocês estão tristes porque eu tirei? Estão decepcionados porque eu toquei? Estão chorosos porque eu toquei naquilo que rendia lucro a vocês? E minha casa está lá vazia, abandonada, e depois que eu abençoei, nunca mais ofertaram e dizimaram. Não é eu que estou falando, é Deus que estava falando com o povo. É Deus que estava falando com o povo. Congregar, ele estava dizendo: volte ao lugar da origem, volte ao lugar de onde tudo começou. Porque quando vocês fizeram plantação, vocês foram aonde? Foram na congregação. Quando vocês queriam gado, vocês foram aonde? Foram na congregação. Quando vocês queriam mesmo, vocês foram aonde? Na congregação. Depois que Deus dá, vocês abandonam? Era Deus dizendo para o povo: mesmo que dá, ele tira. O mesmo que dá é o mesmo que... não tem coragem de falar não, mas eu vou repetir: o mesmo que dá é o mesmo que... Aí você quer que Deus dê ou você quer que Deus tira? Tem coragem aí? Porque tem gente que não está dando glória. Pega na mão dele, na mão dela e está indo. Diga: Deus não está te machucando. Diga: Deus não está te ferindo. Diga: Ele só está com saudade de você. Ah, que fofo. Diga: Ele só está com saudade de você. Diga: dá tempo de voltar para a congregação. Diga: dá tempo de voltar a se humilhar. Diga: dá tempo de buscar a Deus. Diga: dá tempo de ainda se vestir com um pano de saco e passar a noite inteira jejuando, orando e clamando a Deus. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Tem alguém que acredita nisso? Então joga as tuas mãos lá no terceiro andar. Abre essa boca bonita que Jesus te deu e adora Ele. Era para o povo continuar vivendo a melhor fase de sua vida. Percebeu que a gente está trabalhando muito e não está rendendo nada? A gente, se tem um lugar que a gente mais passa do que em casa, do que com a nossa família, do que na igreja eu trabalho, e se eu passo tanto tempo trabalhando, é um terço do meu dia trabalhando. Se eu passo tanto tempo trabalhando, meu profeta, por que é que eu ainda não conquistei? Por que é que eu ainda não cheguei? Por que é que eu ainda não alcancei? Por que é que eu ainda não tenho? Pega um salário mínimo. Hoje mais ou menos está quanto? Quem sabe aí? 1.320. Multiplica por 12. Dá um bom dinheiro no final do ano, tá? Aí você tira o dízimo. Aí você paga uma luz, uma água. Paga a compra. E dava para sobrar alguma coisa, porque isso aí é mínimo. Ninguém chega a receber isso exatamente. Sempre é uma a mais, 1.500, 1.600, 1.700. Não interessa.
Era para estar sobrando, era para estar rendendo, não era para estar pedindo, porque a Bíblia diz que eu não pedirei emprestado, mas eu emprestarei a muito. Por que eu não estou vivendo isso? Porque quando eu estou plantando num dia, estou acordando no outro, não estou vendo crescer. E às vezes tem 2 trabalhando na casa, 3 trabalhando na casa, 4 trabalhando na casa, 5 trabalhando na casa, e não mente. Aí tem uns aí que trabalha sozinho, às vezes é só a mulher que trabalha, às vezes é só o homem que trabalha, recebe sozinho, paga as coisas do filho, faz compra, paga a luz, paga a água, paga plano de internet de casa, plano de internet de celular de um, plano de internet de celular do outro, paga, não sei o que mais. Aí no final do mês chega assim, obrigado. Isso aqui o diabo não tira. Para que pode isso? É porque alguém se atentou. Eu não posso sair do lugar da provisão. Eu não posso largar o provedor. Eu preciso retornar. Ele olhou para o povo. Vocês só estão vivendo assim porque vocês abandonaram a Deus. Mas Deus está dizendo, ainda há esperança para o povo que clamar, se humilhar, orar e voltar a buscar a presença de Deus. Tem alguém que veio buscar a presença de Deus? Então não me olha sério, não me olha torto. Deus está falando e Deus só corrige quem Ele. E se você é amado por Ele, diz obrigado, Jesus. Ah, isso aí eu não consegui crer não, mas pode ser melhor. Diga obrigado, Jesus. Diga muito obrigado, Jesus. Porque eu estou entendendo que eu não estou vivendo coisas do diabo, eu estou vivendo aquilo que o Senhor quer. E aí, pastor, que a palavra foi tão pesada. É porque o pastor não pregando. Se fosse Joel aqui, a lapada ia ser mais forte. A lapada foi tão forte que a Bíblia diz que o povo se rende, se entrega. E aí, chorando, eles vão pedir a Deus assim: o que temos que fazer? Eu entendi um pouquinho que agora a situação da minha vida está assim. Eu entendi. Então, Senhor, o que a gente tem que fazer para resgatar isso? Eu acho que Deus olhou para eles e falou assim: se vira, querido, você que procurou? Não. Deus é tão bom que ele chega no versículo 14 do capítulo 2. Eu não sei quem está com a Bíblia, do capítulo 1. Aí ele dá uma orientação do que fazer, como resgatar os tempos perdidos. Aí ele chega no versículo 14 e ele diz: tem como, aí dá uma esperança. Como, Senhor? Capítulo 14, a primeira parte: santificai o jejum. Terceira, segunda parte, ele diz: apregoai o dia de proibição. Terceiro, ele diz: congregai anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor Deus. Quarto, ele diz: e clamai. Vamos por ordem. Ele diz: santificai um jejum. O que é santificar o jejum? Deu um nome? Santificai vem de santificação. E o que significa santificação? Separar. Então já temos a palavra. Santificação é separação. Um jejum. Está falando, separa o momento de jejum. Separa o momento de jejum. Bota o povo para jejuar, Joel. Vai todo mundo jejuar, está escrito lá. Se você ler a partir do versículo 15 diante, ele vai dizer que os animais vão jejuar. As crianças de colo que amamenta vai ter que jejuar. Senhor, e os homens, e o homem, e os noivos que estão lá na sua recâmara, no seu tálamo, estão na núpcia, manda eles sair da lua de mel e bota eles para jejuar também. Já pensou? O camarada está lá desfrutando da bênção. O Senhor diz: manda trazer. Vai todo mundo jejuar, sacerdote vai jejuar, moradores vão jejuar, levitas vão jejuar, vai todo mundo jejuar para recuperar aquilo que se perdeu. Porque o Senhor abençoava quando eles jejuavam. Era um propósito. Aí a segunda coisa que ele diz aí, ele manda: apregoai um dia de quê? De
de separação. Sabe por quê? Porque tudo era um motivo para não ir para o culto, tudo era um motivo para não ir para o templo, tudo era um motivo para não buscar a Deus. Ele diz: apregou um dia de quê? De proibição. Hoje eu não troco esse propósito, hoje eu não troco esse culto, hoje eu não troco essa missão, hoje eu não troco essa responsabilidade. Eu assumi um compromisso com Deus, e se eu assumir, a Bíblia diz que eu tenho que cumprir, e se eu cumprir, eu sei que vai ter resultado, porque as coisas eu posso separar depois, posso marcar um dia depois, marca um dia de proibição. Irmãos, isso era no tempo de Joel, mas eu vou aplicar para o nosso tempo. É 2 horinhas de culto. E quantos cultos na semana? Quantas horas? 4 horinhas por semana. 4 vezes 4? 16 vezes 12? Ficou pesado, né? Se nós juntarmos todas essas horas, a gente não consegue fazer um mês de adoração a Deus em um ano. Mas eu quero que Ele me abençoe segunda, terça, quarta, quinta, domingo, feriado, no final de semana. É ou não é? Mas eu quero que Ele abra as portas. Mas eu quero que Ele cure. Eu quero que Ele faça. Antes de você querer que alguém faça alguma coisa por você, é a Bíblia que diz: faça você primeiro por Ele. Então, antes de Deus fazer alguma coisa para mim, eu tenho que fazer primeiro para Ele. Apregoai o dia de proibição. Não, hoje é o dia do meu Deus, hoje é o dia do Senhor, porque eu já trabalho, eu cuido de casa, tenho empresa, tenho isso, tenho tudo, mas hoje é do Senhor, e Deus vai fazer. Estou profetizando para quem quer receber e quem quer tomar posse. Deus vai fazer um dia seu produzir 7 vezes mais. Um dia vai superar o outro. Eu profetizo que naquela empresa ainda que não é sua, Deus vai te promover, Deus vai te honrar, Deus vai fazer você crescer. E eu vou mais além. Um dia você vai tomar conta, um dia vai ser seu, um dia tu só vai ter gente para mandar. E enquanto você está orando a Deus, adorando a Deus, tem alguém tomando conta lá, cuidando lá, vai ter gente à disposição. Por quê? Porque você não deixou as coisas girarem no centro da vontade de Deus. E porque você priorizou Deus, Deus vai priorizar você. E porque você priorizou Deus, Deus vai priorizar sua família. E porque você priorizou a Deus, Deus vai priorizar teu casamento. E porque você priorizou a Deus, Deus vai priorizar os teus filhos. E porque você priorizou a Deus, Ele vai priorizar o teu ministério, a tua chamada. Congregai na casa do Senhor. Ele estava falando de um culto, e ele diz: e lamentar. Lamentar é grito, é adoração, se humilhando a Deus. Senhor, me perdoa pelos tempos que eu te deixei, os tempos que eu te abandonei. Era um culto de humilhação, porque a gente só prega o capítulo 2, versículo 28 em diante: derramarei do Espírito, os vossos filhos profetizarão. Aquele mar de poder. Só que Deus só está prometendo tudo isso aí antes do arrependimento. Primeiro você se arrepende, depois você alcança. Obrigado, Deus. E aí, pastor? E aí que o povo ouve e começa a fazer tudo que Deus mandou eles fazerem. Só que quando o capítulo 2 chega, parece que a fala de Deus faz com que a gente perceba que Deus não está aceitando aquilo que o povo está fazendo. E por quê? Porque o povo, Deus tirou as riquezas, a fonte de renda, as condições. Então vale tudo para recuperar o que eu perdi. Se o Senhor quer que eu jejue, o que eu vou fazer? Vou jejuar? Não é, profeta? Ah, pastor, está cobrando que eu esteja presente? Não, está presente no próximo culto, cheio, quarta-feira. Tem. Por quê? Só para ver se alguma coisa vai acontecer, se isso vai mudar, se o Senhor vai fazer. O povo só estava fazendo tudo que o Senhor mandou eles fazer
porque eles estavam querendo que Deus restaurasse. Era uma barganha. Eu vou fazer para Deus, você também. Aí Deus veio com uma palavra pesada, e aqui é a ministração chata desse texto. Ele chega no capítulo 2, versículo 13. Está com a Bíblia aí? Capítulo 2, versículo 13, a parte A. O que ele manda Joel dizer para o povo aí, gente? Hã? Lê fortão aí, pastor Tito. Altão, vai. A parte A. Rasguem os seus corações, e não apenas as suas bocas. Aí. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele é paciente, cheio de amor, e está sempre pronto Isso. a arrepender-se e não castigar. Olha a primeira parte da profecia dele. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Porque para dizer que estava se humilhando, para o profeta ver, para o sacerdote ver, para os líderes voltar a ver, o povo tinha um costume. Qual era o costume? Eles rasgavam as vestes, colocavam um paninho de saco, se ajoelhava na terra, pegava a terra e cinza e fazia o quê? Aí quem olha a cena está dizendo, está se humilhando, está se entregando mesmo. Puxa aí, oh Deus, olha isso, Deus, olha como é que está, Deus. Aí Deus diz, eles aí podem até enganar vocês, mas a mim não. Avisa para eles que não é para rasgar veste. Veste fala do lado de fora, fala daquilo estético, fala daquilo que é superficial. Eu só falo, não só vou fazer quando antes de rasgar as vestes, esse povo rasgar o coração primeiro. Rasgar o coração para de entrega. Deus está dizendo, eu só vou recuperar os tempos perdidos e mandar chuva, temporã e serôdia para o meu povo, quando o povo se entregar de verdade, não no seu exterior, mas no seu interior, se lançar diante de mim com o seu coração e não com as suas vestes. E aí o profeta usou aqui uma palavra-chave na quarta-feira. Irmão, quem não está vindo quarta-feira está perdendo tudo que Deus está fazendo. Quarta-feira Jesus está pegando os crentes, está fazendo sabe o quê? Está jogando todos eles no chão, com transformação, com restauração. E ele liberou uma palavra rema daqui de noite, que 2 pessoas já deram um testemunho. Rasgai os vossos corações. Ele está falando de uma entrega verdadeira. Para de vir a Deus com barganha, Senhor, você está vendo. Olha a minha casa, olha a minha vida, olha a minha família, olha o meu casamento. Isso é barganha. Você tem que vir para a casa do Senhor e dizer, Senhor, eu sei como está a minha vida, mas isso não impede de eu te adorar. E ao invés de fazer que nem o pregador diz aí, deixa o problema lá fora, deixa o problema de casa em casa, do trabalho em trabalho, não. Traz para o altar, traz para o altar, traz para o altar. Porque aquilo que você não pode fazer, o altar se encarregará de fazer no teu lugar. A única coisa que Deus quer é que você se entregue de coração, é que você rasgue o teu coração a Ele. Por isso eu queria que você se colocasse de pé agora. Se colocasse de pé agora. Ai, Jesus, diz isso não, senão vai virar coisa cheia. Ai, Jesus. Ele manda rasgar o coração, segura. Ele manda rasgar o coração. Aí a pergunta que não quer calar, por que é que Deus está querendo que o povo faça isso? Está querendo que o povo se reposicione? Esta é a palavra. Capítulo de número 2, versículo de número 28. Ele vai dizer, e há de ser que depois disso, muita gente prega dizendo, e naqueles dias, e nos últimos dias, mas não há, no versículo 28 para baixo, em diante, nenhum dos versículos dizendo, e naquele dia, no último dia, ele diz, e há de ser que depois disso,
derramarei do Espírito sobre toda a carne. Depois de quê? Depois de quê? Depois do rasgar do coração, depois da humilhação, depois do arrependimento. Ele está dizendo: depois que vocês fizerem tudo isso, sabe o que vai acontecer? Eu derramarei do Espírito sobre toda a carne. Quem está vazio vai voltar a ser cheio de novo. Quem está fraco vai receber de novo. Quem está vazio do Espírito vai voltar a receber o Espírito de novo. E ele ainda diz mais: e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, a partir de hoje, quem se arrepender e voltar, quando olhar o cenário como ele está, a partir de hoje tem autonomia no céu. Para quê? Para profetizar, para determinar, para liberar decreto e para mudar a sentença. Os anciões, os velhos, tornarão a sonhar. Porque quando eles olharam a situação, eles perderam a fé e voltaram a sonhar, e voltaram a ter fé, é voltar a acreditar que Deus é que dá paz. Porque tem muita gente que entra dentro da atmosfera de adoração e não crê mais que Deus faz. Olha para como está a sua vida, ou a quantidade de tempo que está vivendo, e acredita que Deus não pode mais fazer. Por isso, tanto faz como fez, vir para o culto, vir para a adoração, vir buscar a Deus, tanto faz. Deus está dizendo: mas hoje eu vou restaurar sonhos. Tem coragem? Catuca alguém aí e diz: volta a sonhar. Diga: projeta teu sonho de novo. Diga: quando chegar em casa, pega um papel. Isso, mas pega um papel grande. Isso, pega um papel grande e escreve com letra pequena para dar mais ainda. E começa a escrever os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos. Escreve. Por quê? Porque é noite de voltar a sonhar, noite de voltar a ter fé, noite de voltar a acreditar. É hoje. Ele diz: vossos filhos e vossas filhas terão visões. Fala de dom, porque o Espírito não vem só para encher, o Espírito vem também para usar. Eu não quero só ser cheio, eu quero ser usado por Ele. Pastor, e por que essa preocupação, pastor? E por que, pastor? A Bíblia vai dizer que isso é tão forte, mas tão forte, que o povo ele volta a adorar a Deus. Aleluia! Ele volta a buscar a Deus. Eles se entregam a Deus de verdade, porque eles sentiram que a palavra na boca do profeta estava condizendo com tudo aquilo que eles estavam vivendo. E aí, quando Deus vê a sinceridade no coração do seu povo, Deus faz uma promessa. E que promessa é essa? São promessas de fartura. Capítulo 2, versículo de número 18, ele diz: então o Senhor terá zelo de sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sacis e sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e faloeis uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar do oriente e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, e regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverterão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer chuva a temporã e a serôdia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigos, e os lagares transbordarão de óleo e vinho,
e restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e pela lacusta e pelo pulgão, diz o Senhor dos Exércitos. Eu queria que você pegasse a mão de duas pessoas aí agora. Diga, aguenta mais um pouco. Volte ao lugar da origem. Diga, se arrependa. Diga, santifiquem o jejum. Diga, apregoe um dia de proibição. Diga, volte para a congregação. Diga, rasgue o vosso coração. Porque Deus hoje está liberando uma promessa de restituição. Pode fazer, é o final.